Amigos e amigas, estamos começando mais uma conversa sobre a nossa live, não é? Estamos aí no sábado, às vésperas aí de uma liturgia de domingo, e também amanhã, dia de Nossa Senhora de Lourdes, 11 de fevereiro. Então, nessa nossa conversa de hoje, eu gostaria de colocar para você uma reflexão sobre a importância da aparição de Nossa Senhora de Lourdes, o que ela significa para nós hoje, muito importante, e depois comentar também um pouco sobre a liturgia de amanhã, ou do domingo, ou que já começa, né, neste sábado. Muito bem, sobre a aparição de Nossa Senhora em Lourdes. Sabemos que em 1858, Nossa Senhora começou a aparecer ali em Lourdes para Maria Bernadette Chubiru, uma camponesinha de 10 anos de idade, mais ou menos, que mal falava o francês, falava mais um dialeto da região, e Nossa Senhora começa a aparecer para ela, né? Mas com um desígnio muito importante: revelar que ela é imaculada, ou seja, revelar que ela não teve o pecado original. E é muito interessante porque 4 anos antes o Papa tinha proclamado o dogma da Imaculada Conceição. 1854, o Papa, né, Pio IX, proclamou solenemente o dogma da Imaculada Conceição, e 4 anos depois Nossa Senhora aparece para dizer: eu sou a Imaculada Conceição. Isso é muito interessante. O Papa, usando uma bula pontifícia chamada Ineffabilis Deus, o Papa disse o seguinte: nós declaramos, decretamos e definimos. Quando o Papa usa essas expressões, declaramos, decretamos, definimos, é um dogma de fé. Ok? Que a doutrina sobre a qual, por uma graça e um especial privilégio de Deus Todo-Poderoso, e em virtude dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada de toda a mancha do pecado original. No primeiro instante de sua conceição, foi revelada por Deus e deve, portanto, ser acreditada firmemente e constantemente por todos os fiéis. Bem, esta é a proclamação do dogma, e é isso que nós queremos hoje meditar um pouco. Mas eu vou começar rezando com você. Não esqueci, não. Né? Sem mim, nada podeis fazer. Sem a graça de Deus, nós não realizamos a obra de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e nós gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria, a Senhora de Lourdes, a Imaculada Conceição, que ela interceda por nós neste momento diante de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, muito boa noite a vocês que já estão entrando aí na nossa conversa. Estou vendo a Zélia Maria, a Marli Luísa Moreira Barros. Muito boa noite a todos vocês. Eu comecei então aqui a nossa conversa lendo a proclamação que o Papa Pio IX fez em 1854, da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Eu gostaria que você guardasse bem essa data, 1854. Por quê? Porque 24 anos antes, 1830, na França, engraçado que tudo é na França, né? Na França,
lá em Paris, na rua de Lubac, onde existe hoje, né, o Santuário da Medalha Milagrosa. Ali Nossa Senhora começou a aparecer para uma freira, né, Santa Catarina Labouré, né, e falando para ela exatamente da sua Imaculada Conceição. Tanto assim que ela apareceu para Catarina Labouré, né, com os braços estendidos, Nossa Senhora das Graças, pisando a cabeça da serpente em cima da terra, em cima do globo terrestre. E ela pediu a Catarina Labouré que cunhasse uma medalha, fizesse uma medalha. Eu até uso essa medalhinha aqui, né, com o crucifixo, essa medalhinha aqui, você pode ver, né, que tantas pessoas usam, né, a medalhinha de Nossa Senhora das Graças, né? E nessa medalhinha aqui, ela pediu que, Bernadette viu, né, que estava em torno da medalha aquela frase, que hoje é uma, né, jaculatória. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então, veja, antes do Papa proclamar o dogma, que foi em 1858, 24 anos antes, 1830, Nossa Senhora já se manifestou. Eu sou a Imaculada Conceição. E rezem assim. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Como se ela dissesse, o fato de eu ser imaculada é uma prerrogativa que eu tenho para socorrer vocês. O pecado não me atingiu, o pecado não me feriu. Então, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Bem, 24 anos depois, o Papa proclamou o dogma da Imaculada Conceição. É claro que a Igreja já acreditava nisso desde os primórdios. Lá no século IV, Santo Agostinho já dizia assim, mas nem pensar que a Mãe de Deus pudesse ter pecado original, porque seria uma ofensa ao Filho, que é Deus, nem pensar. Então, meus irmãos, o Papa, quando fala o dogma, ele diz assim, né? Por uma graça e um especial privilégio de Deus Todo-Poderoso, e em virtude dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada de toda a mancha do pecado original no primeiro instante de sua concepção, no momento que ela foi concebida no seio da sua mãe. Ele fala, isto foi revelado por Deus e deve ser acreditado firmemente e constantemente por todos os fiéis. Ou seja, é dogma de fé. Bom, o Papa diz aqui que Maria ela foi preservada do pecado original pelos méritos, né? Engraçado isso que o Papa coloca aqui. Méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano. Que méritos são esses? A morte de Cristo na cruz. Todos nós fomos libertados do pecado original pelo batismo por causa da morte de Cristo. São Paulo fala na carta aos Romanos, Romanos 6, 3, São Paulo fala, não sabeis que todo aquele que é batizado é mergulhado na morte de Cristo, participa da morte de Cristo e da sua ressurreição. Ou seja, no batismo, nós morremos para o pecado, morremos para o demônio e vivemos para Deus. Pela morte e ressurreição de Cristo. Maria também. Porque o Papa diz pelos méritos de Jesus Cristo, o Redentor dos homens. Isso quer dizer, meus irmãos, que Maria também foi salva por Jesus. Mas salva como se ela não teve o pecado original? Foi salva por antecipação. Gostaria de explicar isso. A gente pode ficar livre de uma doença de duas maneiras. Primeiro, você pode, se você contraiu a doença, você pode, não sei, tomar um antibiótico, um remédio e ficar curado. Mas tem uma outra maneira de você ficar livre da doença, é você tomar uma vacina. Ok? Como aconteceu agora com a febre amarela, e todo mundo está tomando a vacina para não pegar a febre amarela. Então, Nossa Senhora, ela foi livre do pecado original por antecipação, como que vacinada contra o pecado original pelos méritos de Jesus Cristo. Mas aí tem outro problema, você pode perguntar assim, mas espera aí, Jesus Cristo não tinha nascido ainda. Era ainda a concepção da mãe.
Como é que o filho que nem tinha nascido ainda, nem tinha sofrido a paixão, nem morrido na cruz e nem não é ressuscitado, podia tudo isso ser para ela, né, a salvação? Aí nós temos que entender uma coisa: para Deus não existe o tempo. O tempo é uma realidade que só existe para nós, aqui nesse mundo. Tempo e espaço não submetem Deus. Porque foi Deus quem criou o tempo e criou o espaço. Não existia nem tempo nem espaço, meus irmãos, antes do mundo começar, lá no Big Bang, há 13,7 bilhões de anos atrás. Então, em Deus, ele é um instante que não passa, diz um teólogo chamado Karl Rahner. O Karl Rahner diz assim: Deus é um instante que não passa. O que para nós é passado e o que para nós é futuro ainda vai acontecer, para Deus já é tudo presente. Entendeu? Então, no presente de Deus, que para nós ainda seria futuro, Deus antecipou, aplicou os méritos de Cristo na cruz. A primeira criatura que se beneficiou foi a sua mãe. Exatamente para ser preservada do pecado original, porque ela foi escolhida para ser a mãe de Deus desde toda a eternidade, diz o Catecismo da Igreja. Veja que coisa bonita, meus irmãos, o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Neste livro que eu escrevi, que eu chamei de A Mulher do Apocalipse, esse livro aqui eu explico todos os dogmas sobre Nossa Senhora, e o primeiro desses dogmas, o primeiro capítulo, é exatamente sobre o dogma da Imaculada Conceição. E aqui eu coloco toda a fundamentação teológica, doutrinária, o que os santos disseram, os papas disseram, o catecismo diz. E eu gostaria até de ler para você aqui uma passagem, né, interessante, por exemplo, de o que alguns santos disseram. Né? Por exemplo, Santo Anselmo, doutor da Igreja, que foi professor de São Tomás de Aquino. Santo Anselmo, doutor da Igreja, ele faleceu no ano de 1109. Santo Anselmo diz sobre a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, ele disse o seguinte: Deus, que pôde conceder a Eva a graça de vir ao mundo imaculada, não teria podido concedê-la também a Maria? Eva foi concebida sem pecado original. Não podia ter concedido também a Maria? Deus, ele coloca, a Virgem, a quem Deus resolveu dar seu Filho único, tinha de brilhar numa pureza que ofuscasse a de todos os anjos e de todos os homens, e fosse a maior imaginável abaixo de Deus. Um santo doutor da Igreja. Né? Um outro santo e doutor da Igreja, São Cirilo de Alexandria, que morreu no ano 444, você vê que lá no começo da Igreja se acreditava no dogma da Imaculada Conceição. São Cirilo de Alexandria foi bispo doutor da Igreja. Lá ele dizia assim: que arquiteto, erguendo uma casa de moradia, consentiria que seu inimigo a possuísse inteiramente e habitasse? Assim, Deus jamais permitiu que seu inimigo tocasse naquela em que ele seria gerado homem. É a reflexão, né, de São Cirilo de Alexandria. Qual é o arquiteto que, fazendo uma casa para ele morar, permitiria que o inimigo a invadisse? Aqui o arquiteto é Jesus, que constrói a sua casa, onde ele vai morar, o seio da Virgem Maria. Como é que ele vai permitir que o demônio ocupe essa casa? Porque, meus irmãos, ser dominado pelo pecado original é ser dominado pelo demônio. O demônio sequestrou lá no paraíso com o pecado original. A Igreja nos traz de volta para Deus, nos faz de novo filhos de Deus pelo batismo, porque elimina o pecado original. E essa é a reflexão, né, exatamente de São Cirilo de Alexandria. Bom, eu gostaria de colocar então aqui o seguinte, uma coisa muito interessante, né? Quando Nossa Senhora apareceu para Bernadette, 1858, 4 anos depois que o Papa tinha proclamado o dogma da Imaculada Conceição, né? Nossa Senhora apareceu para Bernadette e pediu a ela que pedisse aos sacerdotes da região ali de Massabielle, né, lá na França,
no interior da França, que construísse uma capela ali, porque dali ela queria distribuir as suas graças. Nossa Senhora gosta muito de uma capela, sabe? Se você quiser agradar a Nossa Senhora, construa uma capela para ela. Porque ela sabe que numa capela as pessoas vêm rezar. E vindo rezar, ela distribui as suas graças. As pessoas vêm rezar o terço, vêm rezar as ladainhas. Então, ela pediu. Só que Bernadette foi lá ao padre, lá, do pároco, e disse que uma senhora estava aparecendo para ela e queria ali uma capela. O padre disse, olha, minha filha, primeira coisa, diga a essa senhora que se apresente. Quem ela é? Bom, Bernadette foi lá e disse para Nossa Senhora, quem é a senhora? E ela disse para Nossa Senhora, falou em francês, Je suis l'Immaculée Conception. Eu sou a Imaculada Conceição. Que coisa interessante, meus irmãos. Bernadette não entendeu nada. O quê? Ela nem falava o francês direito. Eu sou a Imaculada Conceição. Bernadette não sabia da história do Papa, de nada. Bom, ela foi lá e foi falar para o padre. O padre queria saber o nome da senhora que estava aparecendo para ela. Ela foi lá falar para o padre. Não é? Para não esquecer, ela foi lá do local das aparições até a casa do padre, foi repetindo pelo caminho, Je suis l'Immaculée Conception. Je suis l'Immaculée Conception. Eu sou a Imaculada Conceição. Quando ela falou para o padre, o nome da senhora que está aparecendo para mim é esse. Je suis l'Immaculée. O padre, o quê? É a Imaculada? Que 4 anos antes o Papa proclamou com o dogma de fé. O Papa entendeu que aquela menina não podia ter inventado aquilo. Para encurtar a história, meus irmãos, hoje nós temos ali, em Lourdes, um dos maiores santuários marianos, onde tem curas maravilhosas. Inclusive, Nossa Senhora mandou que Bernadette cavasse com as mãos, assim, ao pé da imagem, né? E ali ela disse, aqui vai nascer um rio de graças. E Bernadette cavou e essa água está lá. Quantas pessoas vão lá tomar o banho nessa água? Eu mesmo já fui. Não é? Então, é muito bonito. Eu quero ler para você aqui um trechinho que a própria Bernadette escreveu. Ela escreveu assim, certo dia, eu fui com 2 meninas às margens do rio Gave buscar lenha. Você está vendo aí que ela era muito pobrezinha mesmo, né? Era pastorinha. Ouvi um barulho. Voltei-me para o prado, mas não vi movimento nas árvores. Levantei a cabeça e olhei para a gruta. Vi então uma senhora vestida de branco. Tinha um vestido alvo com uma faixa azul celeste na cintura e uma rosa de ouro em cada pé, da cor do rosário que trazia com ela. Olha que bonito, você está vendo aqui a imagem, né, de Nossa Senhora de Lourdes. Essa imagem é exatamente assim, eu vou chegar até mais perto aqui. Né? Ela trazia um rosário, né, como Bernadette falou, e nos pés dela ela trouxe uma rosa em cada pé, uma rosinha de ouro, né, e ela disse da mesma cor do rosário. A gente sabe que o ouro, meus irmãos, o ouro é um símbolo de realeza, de poder, de rei, de majestade. Então, ela vem com 2 rosas no pé, que tem aquele sentido muito profundo. Que sentido é esse? Aquele que está lá no Gênesis 3,15, onde Deus disse para a serpente, uma mulher vai esmagar a tua cabeça. Essas rosas de ouro, nos pés de Nossa Senhora, significa o poder que ela recebeu de Deus desde os primórdios, de esmagar a cabeça da serpente maldita. A igreja sabe interpretar os sinais. O rosário nas mãos da Virgem Maria, nós sabemos, é a oração predileta dela. O rosário é como assim uma cadeia que ela amarra o demônio e impede que ele haja na nossa vida. Não é? Por isso ela disse, família que reza unida, o rosário permanece unida. Meus irmãos, vamos aprender essa lição de Nossa Senhora. O mundo vai tão mal, não é verdade?
A igreja está sendo tão atacada. Esses dias, né, num programa de humor da Rede Globo, né, um rapaz, um artista lá, mas debochou da Santa Missa, debochou da hóstia, debochou da Eucaristia, debochou de tudo. Num programa humorístico da TV Globo. Meus irmãos, que coisa absurda. O mundo está tão mal, né? As crianças estão sendo desencaminhadas. O remédio, meus irmãos, é esta senhora que está aí. E o texto que ela traz, não foi à toa, sabe que Jesus, aos pés da cruz, nos deu Maria como nossa mãe. Mãe espiritual, para cuidar de nós. Mas eu quero continuar aqui a ler o que Bernadette escreveu. Bernadette continua dizendo assim, né, que ela tinha esse vestido alvo, com uma faixa azul celeste na cintura e uma rosa de ouro em cada pé, da cor do rosário que trazia com ela. Somente na terceira vez, a senhora me falou e perguntou-me se eu queria voltar ali durante 15 dias. Durante 15 dias, lá voltei e a senhora apareceu-me todos os dias, com exceção de uma segunda e uma sexta-feira. Repetiu-me várias vezes que dissesse aos sacerdotes para construir ali uma capela. Só que eles não acreditaram. Ela mandava que fosse à fonte para lavar-me e que rezasse pela conversão dos pecadores. Isso Nossa Senhora pede em todas as aparições. É Fátima, é Lourdes, é Medjugorje, rezar pela conversão dos pecadores. E aí a Bernadette continua escrevendo assim, muitas e muitas vezes perguntei-lhe quem ela era. Muitas vezes ela perguntou, mas ela apenas sorria com bondade. Não falava o nome dela. Deixou o padre lá na expectativa. Aí ela diz aqui, finalmente, né, na última aparição, com braços e olhos erguidos para o céu, disse-me que era a Imaculada Conceição. Ah, meus irmãos, que coisa maravilhosa, né? Eu sou a Imaculada Conceição, não tenho pecado original. Quais as consequências que a gente tira desse fato, meus irmãos? Muitas consequências. Primeiro, o pecado original existe. Você sabe que houve alguns teólogos que questionaram o pecado original, achavam que não existe. Por exemplo, né, Santo Agostinho teve que combater o pelagianismo, de Pelágio, lá no tempo dele. Pelágio era um monge famoso que dizia assim, não, o pecado original não existiu, não. Não precisa esse negócio de batismo, não, para tirar o pecado original. Santo Agostinho teve que combater pesadamente o pelagianismo. O pecado original existe. Se Nossa Senhora diz que ela foi concebida sem o pecado original, porque o pecado original existe. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ela veio confirmar a infalibilidade do Papa. O Papa tinha proclamado há 4 anos antes um dogma. O Papa diz, definimos, decretamos, né, como verdade de fé, que a Virgem Imaculada foi concebida sem o pecado original. Então, Nossa Senhora, como que diz, o Papa não erra, quando ele proclama um dogma. Foram poucas vezes na história da Igreja que um Papa proclamou um dogma, mais ou menos 12, 13 vezes. Né? Não foi, é coisa rara. Né? Mas esse dogma, e o dogma da Assunção de Nossa Senhora, que foi proclamado pelo Papa Pio XII em 1950, são dogmas de fé. O Papa não erra. Né? Então, Nossa Senhora deixa bem claro isso. O pecado original existe. Eu não tive o pecado original e o Papa não erra, é infalível. Grande lição que a gente aprende com essa aparição de Nossa Senhora e que é fundamental para a nossa fé. Bem, meus irmãos, então, é muito importante a gente viver essa devoção à Nossa Senhora. Muito importante rezar o seu texto todo dia, a ladainha lauretana de Nossa Senhora, ensinar para as crianças, rezar em família. Olha, que saudade eu tenho, meus irmãos, do texto que a minha mãe rezava conosco todos os dias às 6 horas da tarde. Nós éramos 9 irmãos. Todo dia, e era 6 horas da tarde em ponto. A minha mãe e meu pai levavam a gente para o quarto deles e rezava o texto. Eu me lembro que lá na parede tinha um oratório e ali tinha a imagem de Nossa Senhora, de Jesus,
São José, ali, todo, podia, como diz o povo, podia chover canivete. Olha, meus irmãos, nossa família foi feliz. Eu já perdi uma irmã, já perdi um irmão, mas todos vivendo em Deus. Não tive nenhum irmão que separou da sua esposa. Éramos 8 homens e uma mulher. Não houve nenhuma separação. Até hoje, nenhum irmão meu já separou da sua esposa. Nunca vi um dia de desespero na nossa família. Todos os meus irmãos vivem bem, com as dificuldades que todos nós temos. Mas é o terço de Nossa Senhora. Não tenha dúvida disso. Se você quer expulsar da tua casa o desespero, as doenças, as tentações do demônio, os desesperos, reze o terço todo dia. Não tenha dúvida. E ofereça a Nossa Senhora pela sua família, por você, pela conversão dos pecadores. Você vai ver os milagres acontecerem. Não tenha dúvida. E reze bem. Reze com convicção. Acenda uma vela para Nossa Senhora durante o terço. Toda quarta-feira eu reúno aqui na minha casa, eu tenho 12 netos, 5 filhos, né? 4 noras, um genro, reúno todos eles aqui, toda quarta-feira, à noite, nós rezamos o terço. E depois a gente faz um pequeno jantar junto. Né? Como é importante isso para a família, meus irmãos, como é importante. Para nós salvarmos a família de hoje, tão atacada pelo divórcio, pelos casamentos de pessoas do mesmo sexo, por tanta ofensa que o matrimônio hoje recebe, sabe? O terço hoje será uma das nossas garantias, claro, juntamente com a Eucaristia, juntamente com outras coisas. Bem, agora eu quero mudar de assunto um pouquinho, quero conversar com você um pouco sobre a liturgia do domingo. Vou aqui tomar um pouco de suco de acerola que dá aqui no meu quintal. Aí eu mesmo faço um suquinho aqui, né? E o médico recomenda para minhas cordas vocais tomar bastante líquido. Mas eu quero conversar agora com você um pouco sobre a liturgia de hoje, não é? Do sábado e também amanhã, de domingo. Não é? Bom, o tema da liturgia, ele gira em torno, não é? Da cura do câncer. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, né? E então vamos refletir rapidamente aí sobre isso. A primeira leitura, que é tirada do livro dos Levíticos, no capítulo 13, o texto é pequeno e diz assim: o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando alguém tiver na pele do seu corpo alguma inflamação, erupção ou mancha branca, com aparência do mal da lepra, será levada ao sacerdote Arão, ou a um dos seus filhos sacerdotes. Se o homem estiver leproso, é impuro. Então a lepra era uma impureza. Não é? E como tal, o sacerdote o deve declarar. Então o sacerdote declarava que o sujeito leproso ele era impuro. Não é? O homem atingido por este mal andará com as vestes rasgadas, os cabelos em desordem, a barba coberta, gritando: impuro, impuro. Durante todo o tempo em que estiver leproso, ele será impuro. E sendo impuro, ele deve ficar isolado e morar fora do acampamento. Então, meus irmãos, o leproso, ele era considerado assim, um amaldiçoado. Porque a lepra era considerada uma maldição. Quando a gente vê, por exemplo, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 35, versículo 8, aparece isso. E também, lá no livro dos Números, capítulo 12, no versículo 10 até 12, a gente vê uma coisa interessante. A irmã de Moisés, Maria, e Arão, criticaram Moisés injustamente, e Deus ficou bravo, porque Moisés era um servo de Deus. E Deus castigou Maria com a lepra. E foi preciso Moisés interceder diante de Deus para que Maria ficasse curada da lepra. Então a lepra era considerada uma maldição. Então a pessoa que era leprosa era considerada um amaldiçoado. Vivia fora da comunidade, também por causa da contaminação,
gritando: impuro, impuro, ninguém se aproxime de mim. Mas uma coisa interessante, a lepra era considerada, a cura da lepra era considerada uma das graças de quando o Messias chegasse. Tanto assim que Jesus coloca duas passagens muito interessantes, né? A gente vê, por exemplo, lá no Evangelho de São Mateus, também no Evangelho de São Lucas, né? Por exemplo, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 5, né? A gente vê lá Jesus dizendo, né? Os cegos recuperarão a vista, os coxos andarão, os surdos, né? Eles vão ouvir, os leprosos ficarão limpos. Sinal do messianismo. Os mortos ressuscitarão e o evangelho vai ser pregado aos pobres. Era o sinal da chegada do Messias. Os cegos vão enxergar, os surdos vão ouvir. Por isso Jesus fez todos esses milagres, de devolver a vista aos cegos, devolver, né, a audição aos surdos, a fala aos mudos, curar os leprosos, evangelizar os pobres, ressuscitar os mortos. Por quê? Porque o profeta Isaías tinha predito isso lá atrás. E Jesus pode mostrar que ele era o Messias. Então ele realiza esses milagres. Mas é pena que o povo não entendeu. Ou pelo menos os doutores da lei, os fariseus, que fecharam o coração, endureceram o coração, né? Então você vê que aí está um sinal, a cura da lepra. Os leprosos ficarão limpos, né? E depois também aparece uma outra passagem, lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo 22, né? Que João Batista queria saber se Jesus era realmente o Messias. Então, João Batista manda lá os seus discípulos perguntar para ele: o Senhor é o Messias ou nós devemos esperar outro? Qual é a resposta de Jesus? Diga para João: os cegos recuperam as vistas, os surdos ouvem, os coxos andam, os mortos ressuscitam, os leprosos ficam limpos e o evangelho é pregado aos pobres. Ou seja, Jesus caracterizou bem claro que ele era o Messias, porque ele cumpria com seus milagres aquilo que o profeta Isaías tinha anunciado. E João Batista entendeu. E João Batista entendeu e disse: é o Messias. Chegou, é ele mesmo. Que coisa bonita, meus irmãos. E aí, o evangelho de hoje traz exatamente Jesus que cura um leproso. Vamos ver o evangelho, né, de São Marcos, capítulo 1, versículo 40 até 45. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu. Reparem bem, de joelhos. Prostrou-se diante de Jesus. Corajoso, viu? Porque o leproso não podia chegar perto de ninguém. O leproso tinha que ficar gritando de longe: impuro, impuro. Mas esse leproso, corajoso, humilde, chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e pediu: se queres, tem o poder de curar-me. Olha que fé. Ele via Jesus certamente à distância, fazendo milagre, mesmo não podendo participar da comunidade, ele ficava sabendo: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele. Era proibido, meus irmãos, tocar num leproso. Jesus tocou nele e disse: eu quero, fica curado. Que coisa bonita, meus irmãos. Sabe, nós também somos membros do corpo de Cristo. Quando você tocar em alguém, não sei, para rezar pela pessoa, lembre-se que você é um membro do corpo de Cristo. Então, a sua mão que toca alguém para rezar é a mão de Cristo. Através da sua mão, é a mão de Cristo que toca aquela pessoa. Por isso Jesus tocava. E aí continua o Evangelho dizendo assim, né? No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza, né? Não conte isso a ninguém.
vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Era obrigado, segundo a lei de Moisés, voltar ao sacerdote para o sacerdote constatar realmente a cura da lepra e a pessoa poder voltar para o convívio, né? Ele foi e começou a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora, em lugares desertos, e de toda a parte vinham procurá-lo. É esse, meus irmãos, o evangelho de hoje. Palavra da salvação, né? Glória a vós, Senhor. Vamos meditar um pouquinho nisso. A primeira leitura fala exatamente da lepra. Quem era leproso era impuro, tinha que ficar afastado, criando impuro, impuro, impuro. Ninguém podia chegar perto dele, ninguém podia tocar. Mas a cura da lepra é um sinal do messianismo de Jesus. Então, esse leproso, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Coragem desse homem. Violando a lei, violando tudo, no seu desespero, ele corre até Jesus, se ajoelha até Jesus e faz essa demonstração de fé. Se queres, podes me curar. E Jesus, sim, eu quero. E o evangelista diz, cheio de compaixão, eu quero. Tocou nele, eu quero. Fica curado. Imediatamente a lepra desapareceu. E embora Jesus tinha dito para ele, olha, você não vai contar para ninguém. Aquele homem não aguentou. Né? Diz aqui o Evangelho, né? Que ele vai, né? Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato, de modo que Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Por que Jesus não queria que ele contasse para as pessoas, né, o milagre? Porque Jesus não queria aparecer. Porque Jesus não queria que os judeus tinham uma ideia errada do messianismo, achando que o Messias, quando chegasse, ele ia fazer uma revolução social, derrubar Pilatos, derrubar o Império Romano, derrubar César, e os judeus voltariam ao apogeu do tempo de Davi, de Salomão. Então Jesus não queria que o fizesse um rei. Não espalha para ninguém. Né? Todas as vezes que ele fazia uma cura, Jesus dizia isso. Mas não tinha jeito. O povo não aguentava. A alegria é tão grande que a pessoa não aguenta, né? Quando recebe uma cura, como recebe uma graça. Mas, meus irmãos, isso nos remete a quê? Isso nos remete, meus irmãos, a igreja nos ensina ao sacramento da confissão. Graças a Deus você não é leproso, nem eu, porque a lepra hoje ela está debelada. Hoje existe, né, uma doença contra a hanseníase, a lepra, graças a Deus. Antigamente, há uns 50, 60 anos atrás, as pessoas tinham que ser internadas, isoladas, e arrancava a pessoa da família, porque não tinha cura. Graças a Deus, hoje já tem cura. Nós não somos mais leprosos. Mas, meus irmãos, existe uma lepra pior do que a lepra do corpo, que é a lepra da alma, o pecado. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1488, o Catecismo diz assim: o pecado é a pior realidade que existe para o pecador, para a Igreja e para o mundo. O pecado. Meus irmãos, esse mal todo que você está vendo no mundo, essa imoralidade que está campeando, esse mar de lama que entra na sua casa pela televisão, pelas novelas, essa corrupção em que o Brasil está mergulhado, em que as pessoas roubam milhões de reais que deveriam ser empregados para os pobres, para os doentes, para os hospitais, para o saneamento básico, para tantas coisas. Qual é o nome disso tudo, meus irmãos? Qual é o nome que você dá para os sequestros, para as violências, para as balas perdidas, para a droga, para o crime? Qual é o nome que você tem que dar para tudo isso? É uma palavrinha que começa com P e termina com cado, pecado. É por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Mas como é que Jesus tira, meus irmãos, o nosso pecado? Pela confissão. Pela confissão. Eu não sei se você já percebeu, a primeira coisa que Jesus fez quando ele ressuscitou, no domingo da ressurreição, está lá no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 22. João 20, 22. Ele entrou no cenáculo, onde os apóstolos estavam, com as portas fechadas, que estavam morrendo de medo. Jesus entra sem abrir a porta e sem rasgar as paredes, porque agora ele está ressuscitado. E o que Jesus faz? No domingo da ressurreição, ele institui o sacramento da confissão. Ele soprou sobre os apóstolos e disse: recebei o Espírito Santo. Porque o sacerdote, ele ministra o sacramento no poder do Espírito Santo. Então Jesus ali fez como que um Pentecostes adiantado, só para os apóstolos. Está lá, está escrito no Evangelho de São João. Soprou sobre eles o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, a palavra Espírito no hebraico é ruá, é sopro, é vento, não é? Espírito. Recebam o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Por quê, meus irmãos? No primeiro dia da ressurreição, no domingo da ressurreição, Jesus institui o sacramento da confissão. Porque aí está a salvação de cada pessoa. Ele tinha acabado de conquistar com a sua paixão, sua morte na cruz, sua ressurreição, a sua vida divina oferecida à justiça de Deus para o perdão dos nossos pecados. Então agora ele está com o remédio da salvação, o remédio do perdão na mão, e ele quer que a igreja distribua esse remédio. Então ele fala para os seus apóstolos: ide, a quem vocês perdoarem os pecados. Como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Essa é a lógica de Deus para salvar o mundo, meus irmãos. O Pai envia o Filho envia a igreja. Por isso que a igreja é o sacramento universal da salvação, diz o concílio, porque é a igreja, e só a igreja, que distribui o sacramento do perdão. Jesus não mandou que a gente confessasse com Deus diretamente, não. Quem acha que não precisa da confissão com o sacerdote, está desprezando Jesus. Está como que dizendo que Jesus mentiu. Jesus disse claro: a quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Meus irmãos, então nós temos que chegar no sacerdote como esse leproso com coragem. Certamente esse leproso tinha receio. Eu sou leproso, eu não posso chegar diante dele. Mas eu não aguento mais essa lepra. Eu tenho que arrancar essa lepra de mim. Eu vou. Eu não vou tocar nele não, mas eu vou me jogar diante dele de joelhos. E eu vou dizer para ele: se queres, pode me curar. E ele foi e fez isso. É o que nós temos que fazer também, meus irmãos, diante do sacerdote. Nós também temos receio. Eu sou pecador. Ai, que vergonha contar para o padre que eu caí na masturbação, que eu pratiquei o adultério. Ai, que vergonha. Aquele leproso também tinha vergonha da sua lepra. Mas, para vencer o pecado dele, para vencer aquela maldição, ele se jogou diante de Jesus. É o que nós temos que fazer diante do sacerdote de Jesus, porque Jesus está ali no sacerdote. Pelo sacramento da ordem, o sacerdote opera in persona Christi. Você não vai se ajoelhar diante do sacerdote, você vai se ajoelhar diante de Jesus. Como esse leproso se ajoelhou diante de Jesus. E você pode dizer para Jesus ali: Senhor, se queres, pode me perdoar. Se queres, o Senhor pode arrancar a lepra do pecado da minha alma. Meu pecado de soberba, meu pecado de cobiça, meu pecado de luxúria, de impureza, meu pecado de gula, meu pecado de ira, meu pecado de inveja, meu pecado de maledicência. Se o Senhor quer, o Senhor pode me tirar isso de mim. Que coisa bonita, né? Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão,
tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Ah, meu irmão, se você fizer o que esse leproso fez, chegar ao sacerdote do Senhor, se ajoelhar ali no confessionário, ou sentado do lado dele, não sei. Importa mais do que ajoelhar o corpo, ajoelhar o espírito, né? Você vai sair dali perdoado. Jesus, cheio de compaixão, vai dizer: eu quero. Tua lepra acabou. Pode ir lá agradecer, se apresentar ao sacerdote para voltar para a comunidade da igreja, porque você está curado. Sabe, é maravilhoso isso. E aí, meus irmãos, o salmista diz assim: sois, Senhor, para mim, alegria e refúgio. É o Salmo 31. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há falsidade. E aí, depois que você sai da confissão, você sai alegre. Feliz o homem que foi perdoado. Aí o salmista diz aqui: eu confessei afinal o meu pecado, e minha falta, né, vos fiz conhecer. Disse: eu irei confessar meu pecado e perdoar-te, Senhor, minha falta. Está vendo como é que a igreja remete a gente para a confissão? O salmo de meditação da missa, Salmo 31, é isso aqui que eu estou lendo. Regozijai-vos, ó justos em Deus, e no Senhor exultai de alegria. Corações retos, cantai jubilosos. Então você tem que ser a confissão, meu irmão. Né? Regozijai-vos, ó justos em Deus. Né? Exultai de alegria. Como aquele leproso que Jesus disse: não conta para ninguém. E aquele homem saiu contando para todo mundo. Foi como se Jesus dissesse o contrário: ó, vai e conta para todo mundo, viu? Porque a alegria daquele homem de ser curado da lepra era tão grande. Sabe, meus irmãos, nossa alegria também de ficar curado da nossa lepra espiritual. Não sei qual é a sua lepra, eu sei quais são as minhas. Eu me examino todo dia nos pecados capitais, antes da comunhão. Se eu não cair na soberba, no orgulho, na vaidade, no exibicionismo, nas impurezas, nos maus pensamentos, na cobiça do dinheiro, na gula, na ira, no ódio, na inveja, na preguiça, na maledicência. Eu sei quais são qual é a minha lepra, por isso toda hora eu me confesso. Toda hora, sim, pelo menos uma vez por mês. Né? De vez em quando vem um padre aqui na minha casa, eu gosto muito, né? Padre Roger, da Canção Nova, às vezes até o próprio Padre Jonas: olha, vocês vão tomar um café comigo, mas depois vocês vão ter que pagar esse café, vocês vão ter que me confessar. E eu me confesso com eles. Né? É verdade. Eu quero tirar a lepra da minha alma. Sabe, meus irmãos? Aí, para concluir a nossa reflexão aqui, a segunda leitura, que é tirada da carta de São Paulo, né? A segunda leitura diz assim, é da primeira carta de São Paulo, capítulo 10, versículo 31. É pequena a leitura. São Paulo diz assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Que bonito. Não escandalizeis ninguém, nem judeus, nem gregos, nem a igreja de Deus. Fazei como eu, que procuro agradar a todos em tudo, não buscando o que é vantajoso para mim mesmo, mas o que é vantajoso para todos, a fim de que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Aí, meus irmãos, é a consequência de quem se libertou do pecado. Né? Sabe? Tira o pecado da nossa vida. Então, São Paulo diz: imitem a mim como eu imito a Cristo. E eu gosto muito dessa colocação que São Paulo faz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa,
fazei tudo para a glória de Deus. São Paulo fala duas coisas tão simples aqui. Quero comer, seja comendo ou bebendo, coisa tão simples. Faça para a glória de Deus. Né? Tem uma passagem lá de São Paulo que eu gosto muito também, da carta aos Colossenses, capítulo 3 da carta aos Colossenses, versículos 17, depois do versículo 23, são dois versículos maravilhosos. Eu quero concluir a nossa reflexão de hoje com esses dois versículos. No versículo de Colossenses 3, 17, eu queria que você depois conferisse, completa esse 1 Coríntios 10, 31. Lá em Colossenses 3, 17, São Paulo fala assim: tudo o que fizerdes, por palavra ou por obra, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Você entendeu bem o que São Paulo está dizendo? Tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O que São Paulo está dizendo com isso? Tudo que você fizer, faça em nome de Jesus. E você está dando glória ao Pai. Não importa se você está lavando uma camisa, se você está arrumando a cozinha, ou se você está construindo uma casa, ou se você é médico e está operando um doente, ou se você é um professor, está dando uma aula, faça tudo em nome do Senhor Jesus, dando por isso graças a Deus, Pai. Meu irmão, isso torna a tua vida sagrada. Você quer transformar a sua vida em algo sagrado? Siga isso que São Paulo está dizendo em Colossenses 3,17. Tudo o que fizerdes, por palavra ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando glória a Deus Pai. E aí São Paulo completa isso no versículo 23. Gostaria que você depois pegasse a sua Bíblia e lesse esses dois versículos. Colossenses 3, 17 e depois 23. No 23, São Paulo diz assim: tudo o que fizer. Ele repete o que ele falou no 17. Tudo o que fizer, fazei de bom coração, ou seja, com amor, não para os homens, mas para o Senhor, certo de que recebereis a herança das mãos do Senhor. Servi a Cristo Senhor. Que coisa maravilhosa. Tudo o que fizerdes, fazei de bom coração, ou seja, sem reclamar, sem lamuriar. Todos os seus trabalhos, todas as suas obrigações, do seu dever de pai, de mãe, de filho, de estudante, de médico, de professor, de aluno, tudo o que fizerdes, faça de bom coração. Não para os homens, mas para o Senhor. Não porque você vai receber aumento de salário, não porque você vai ser mais reconhecido, não porque vão te aplaudir, não para os homens. Porque se você fizer para os homens, você vai receber a glória dos homens. E a glória dos homens é nada, meus irmãos. Prefira a glória de Deus. Então, tudo que fizer, por palavra ou por obra, faça de bom coração, não para os homens, mas para o Senhor. Aí você vai fazer bem feito. Bem feito. Se é para lavar uma camisa, você vai lavar aquela camisa como se Jesus fosse vestir aquela camisa. Se você vai varrer a sua casa, é como se Jesus fosse chegar. Se você vai fazer a comida da sua família, é como se Jesus fosse chegar para sentar na mesa e almoçar com vocês. Percebeu como isso muda a vida? Torna a tua vida sagrada. Certo de que recebereis a herança das mãos do Senhor. Meus irmãos, que herança é essa? A herança das mãos de Deus. É a bênção nessa vida, a vida eterna na outra. A paz na sua casa, certo de que recebereis a recompensa das mãos do Senhor.
servir a Cristo Jesus. Meus irmãos, se debruce sobre esses dois versículos. Colossenses 3, 17 e o 23, que completa o que está aqui na segunda leitura da missa. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Né? Santo Inácio de Loyola colocou isso como lema para os jesuítas. Tudo para a glória de Deus. Ad majore gloriam Dei. Tudo para a maior glória de Deus. O seu sofrimento, as suas dores, as suas cruzes, o seu trabalho, tudo para a glória de Deus. Aí receberemos de Deus a recompensa. Meus irmãos, que liturgia rica é essa que a igreja colocou para nós nesse domingo? Eu faço essa reflexão aqui porque, claro, o sacerdote na missa, ele não pode fazer uma homilia tão demorada assim como eu fiz essa aqui, né? Mas aqui é uma meditação que a gente pode fazer. Eu quero terminar, então, meus irmãos, agradecendo a Deus pela beleza dessa liturgia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor abra os nossos corações, sobretudo para o perdão, para a confissão. Ó Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque a confissão que nós fazemos, ela custou o preço da tua morte na cruz, ela custou o preço do teu sangue. E perdão, Jesus, porque tantas vezes eu confessei mal. O perdão também, Senhor, por tantas pessoas que desprezam este sacramento que custou a tua morte, custou a tua vida. Perdão, Senhor, para todos nós. O Senhor sabe que nós somos miseráveis. O teu coração é cheio de compaixão. Mas nós queremos, Senhor, voltar para vós. Voltar para vós, Senhor, e dar-nos a graça de fazer uma confissão, Senhor, sem esconder nada, como aquele leproso que chegou e mostrou a ferida para Jesus, para que Jesus pudesse, então, colocar o remédio. Jesus, me dá essa graça. De eu também mostrar para o sacerdote as minhas feridas, as feridas da minha alma, para que o Senhor ponha ali o remédio, ponha ali o perdão, ponha ali a cura, ponha ali a libertação que eu preciso. Virgem Santa, nossa mãe espiritual, prepara o nosso coração, prepara a nossa alma. A quaresma está chegando aí, Senhora. Ajuda-nos a viver esse tempo de graça e de bênção, sobretudo com uma confissão muito bem feita, para ter, então, a lepra da nossa alma, o pecado, ser tirado do jardim da nossa alma. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Muito obrigado, meus irmãos, vocês que me acompanharam até agora. Estou vendo aí o Tiago, estou vendo aí a Luciane, a Valda de Freitas, a Nádia Marques. Sejam felizes em Deus. Uma boa noite a vocês. Se Deus quiser, na segunda-feira, às 20 horas, eu falei uma live também sobre a quaresma. 15 dicas para viver bem a quaresma. Como é que a gente pode viver bem a quaresma? Eu vou colocar 15 sugestões para você. Ok? Até lá, se Deus quiser.